Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Nesse vídeo nós vamos trabalhar os Cavaleiros Templários, uma jornada de luta para a consolidação do cristianismo em sua terra natal. Este vídeo, que nós vamos trabalhar com o tema dos Templários, faz parte do programa de estudos para postulantes da Comendadoria Templária Santa Maria Madalena de Minas Gerais. Bom, então, o primeiro passo, eu quero fazer uma abordagem, essa abordagem sobre os Templários. Eu vou ter como referência uma linha do tempo que vai desde dos eventos que iniciaram, que geraram as cruzadas, até o surgimento da Ordem de Cristo em Portugal, quando as cruzadas foram dissolvidas e passaram lá para Portugal, na cidade de Tomar. Então nós vamos fazer essa linha do tempo aí, estou trazendo para vocês essa abordagem. Vai ser uma abordagem dinâmica, uma visão geral, eu não vou entrar muito em detalhe, porque o objetivo desse encontro, dessa videoaula não é esse. Uma abordagem muito profunda, aprofundada. Por quê? Deixa eu mostrar um pouco aqui da bibliografia, ó. Dá uma olhadinha aqui. Como sempre, tem uma boa bibliografia aqui para a gente poder conduzir a nossa jornada de estudo, né? Alguns livros do Pedro Silva, História e Mistério dos Templários. Essa obra aqui, ele é um historiador de Tomar, é um dos mais respeitados historiadores de Portugal sobre os Templários. Nós vamos estudar também essa obra, Os Templários, da Bárbara Frale, que é uma pesquisadora do Vaticano, exclusiva também, direcionada, o trabalho dela é em cima dos Templários, uma pessoa com credibilidade, com acesso exclusivo a arquivos, então, dos Templários. E outras obras interessantes, essa obra Lucado, do Max Gallo, é um tomo de 3 obras, Dos Cristãos, e diretamente do Templar. A primeira obra vai falar sobre São Martim de Tours, que falar aí da capelania, né? O início da capelania está aqui. Essas 3 obras aqui, ele vai trabalhar com o nascimento os fundamentos do cristianismo na França, né? Então, o Manto do Soldado é a história do nascimento da capelania, do Manto de São Martim de Tours, que a capelania na Europa e nos Estados Unidos é uma atividade religiosa muito respeitada e muito valorizada. No Brasil ainda é pouco difundida, ela é principalmente difundida nas Forças Armadas. O segundo livro é O Batismo do Rei, e aqui ele vai falar sobre um reinado na França que não vai ser objeto aqui desse estudo. E aqui a terceira obra é Bernard de Claraval. Então aqui também, para os Templários, nós vamos encontrar aqui, chama Cruzada do Monge. Então é uma obra muito rica, é uma bibliografia, não é muito extensa, mas é uma bibliografia que ajuda bastante, que eu recomendo para vocês aí, onde eu encontrei bastante coisa nos meus estudos sobre os Templários, para essa ordem, esse Gran Priorato, meu projeto de estudos, de iniciação lá, ok? Então a linha do tempo está aí, nós vamos ver os principais eventos da primeira cruzada a partir da queda de Jerusalém. Depois nós vamos ver o surgimento da Ordem Templária, os Templários em Portugal, o final dessa Ordem Templária e o surgimento realmente da Ordem de Cristo lá em Portugal. E os outros eventos que permeiam, os principais eventos que permeiam aí a jornada, né? Então, o início de tudo, nós pegamos aí por volta do ano de 680, 683, nós vamos pegar uma época, aqui nós vamos olhar, fazer um recorte para Jerusalém, e tudo começa, essa história começa no nosso recorte aqui, nós vamos olhar depois da queda de Jerusalém, da conquista de Jerusalém por várias comunidades muçulmanas, domínio muçulmano naquela região. Entre os anos, vão ser uns períodos de aproximadamente 400 e poucos anos, entre aproximadamente os anos 683 a 1099, quando vai começar a primeira cruzada. Então nós estamos falando aqui, primeiramente, o ponto de partida do domínio e a conquista dos muçulmanos naquela região de Jerusalém. Tá, e o que isso tem a ver com as cruzadas? A partir desse domínio, dessa presença maciça
dos muçulmanos naquela região, os cristãos, tanto na Europa quanto naquela região, estavam já no movimento de peregrinação. Havia um movimento de peregrinação muito grande para os cristãos indo à Terra Santa. Então aqui nós estamos falando aí do quinto século, após o martírio de Jesus, né? Então nós vamos ver aí toda a comunidade cristã peregrinando para Jerusalém. E o que acontece? Esses cristãos, então, nessa peregrinação da Europa, de outros países, uma série de outros países, ou mesmo da região, indo até a cidade sagrada, a Terra Santa, eles vão começar a ser vítima de saqueadores, de assaltantes, de bandidos, dos próprios soldados, né? Então vai haver, assim, um ataque muito grande aos peregrinos, roubo, sequestro, escravização. Muitos cristãos vão se tornar escravos naquela região, a partir do domínio realmente dos muçulmanos nessa região. Então, a partir desses mais de 400 anos de domínio dos muçulmanos nessa região, de muito sofrimento e de muita perda de cristãos no caminho, de peregrinos no caminho, né? Então, diante dessa situação, para auxiliar na proteção desses peregrinos, um grupo de 9 cavaleiros, então, liderado por um cavaleiro chamado Hugo de Payán, se ofereceu no apoio desse primeiro rei de Jerusalém, então, Balduíno I, o qual estava promovendo a pacificação e a cristianização dessa terra, certo? E a partir daí, então, com esses movimentos, com o êxito dessas cruzadas, começa então um domínio cristão daquela região de Jerusalém. Aí, então, fazendo com que os peregrinos pudessem, então, ter êxito e mais segurança na sua jornada. E aí, então, com o êxito dos primeiros cavaleiros, o rei Balduíno I ofereceu-lhes o quê? Um local permanente. Até então, esses cavaleiros não tinham um local fixo. E aí ele oferece, então, a mesquita de Al-Aqsa, a qual teria sido... E aí, essa mesquita, ela teria sido construída sob os destroços do Templo de Salomão, que foi destruído lá na queda de Jerusalém nos anos 70. O qual foi destruído como a tomada anterior, né? Reforçando aqui. Então, a Ordem dos Cavaleiros Templários, o conceito de templário vem realmente desse aspecto do Templo de Salomão. E segundo os historiadores, esse templo que eles ocuparam, essa área do templo que eles ocuparam, teria sido construído sobre o que foi o Templo de Salomão. Ok? Então lá atrás você tem então o domínio dos muçulmanos por mais de 400 anos naquela região, na Terra Santa. Entram os cavaleiros então, e a partir dessa jornada desses cavaleiros começa então o movimento das cruzadas. E a partir então do sucesso desse movimento das cruzadas, esses cavaleiros passam a ser definitivamente instalados no templo em Jerusalém, ocupando um espaço. Bom, aí a gente volta aqui atrás para uma figura central, uma figura muito importante nessa história e na consolidação dessa história. Porque aqui nós estamos falando de Europa, Igreja, Jerusalém, Terra Santa. Então nós estamos falando de 3 geografias, 3 realidades muito distantes, muito complexas. Então não é um movimento apenas de campo de batalha, ele é um movimento sociopolítico, econômico, eclesiástico. Então tem muita coisa envolvida. Uma figura central na consolidação dos cavaleiros templários é Bernardo de Claraval. Quem é Bernardo de Claraval, né? Reforçando aí um ponto importante, seria Bernardo de Claraval, o qual, sendo importante personalidade à época, intercedeu. Então, primeiramente, né, qual que é o fator importante de Bernardo de Claraval nessa história? Ele intercede perante a igreja para a fundação dos cavaleiros de Cristo, da Ordem Templária, e se torna também o seu protetor dessa ordem, né? E qual é um ponto relevante, então, da personalidade de Bernardo de Claraval? É que ele era um abade francês, principalmente reconhecido como doutor da igreja, ou seja, era um personagem muito respeitado dentro da igreja pelo Papa da época. E devido ao seu perfil severo e disciplinador, sempre atraiu pessoas que buscavam a santidade. Daí então, funda-se com o apoio de Bernardo de Claraval. E aí temos que reforçar também que Bernardo de Claraval ele vai beber
da fonte para poder criar a regra dos templários, que são cavaleiros, que são monges, né? Então a estrutura da ordem templária, ela vai ter tanto o aspecto monástico quanto o aspecto do soldado, do combate militar. Então, essencialmente, são cavaleiros que vão passar a viver como monges. Então, a função de Bernardo de Claraval, quando ele vai criar a regra realmente para a ordem templária, Bernardo de Claraval vai buscar onde? Na ordem de São Bento, nas regras de São Bento. Então, ele vai buscar, junto à regra de São Bento, os caminhos para poder criar a regra dos cavaleiros templários, sendo esses cavaleiros, em sua grande maioria, cavaleiros que já lidavam com a guerra já há muito tempo, senhores, eram nobres, né? Porque havia ali também muito interesse, muito esforço da igreja em levar realmente, nós estamos falando de guerra e combate era uma coisa muito dispendiosa, era muito caro você poder bancar a guerra. Então ali nós estamos falando, ali naquele contexto, nós estamos falando que de nobres que, sob uma perspectiva de ter a salvação, de receber benefícios da igreja, eles realmente aportavam seus recursos, cavalos, escudeiros, eles aportavam todos os seus recursos e passavam realmente a viver uma vida tanto de combate quanto de uma vida monástica, né? E aí então, os fundadores de toda essa história dos cavaleiros templários são os 9 principais, é um grupo de cavaleiros liderado aí por um francês, Hugo de Payens, ok? Vamos caminhar mais um pouquinho aí. Então, surgiu a Ordem dos Pobres Cavaleiros de Cristo e do Templo de Salomão. Então, aqui a referência correta aos Cavaleiros Templários, eles foram fundados com esse nome, né? Ordem dos Pobres Cavaleiros de Cristo e do Templo de Salomão. Sendo que os pobres cavaleiros se devia ao voto de pobreza determinado pelos fundadores da ordem, no qual cada membro poderia apenas possuir o estritamente necessário às suas funções dentro da ordem. E quanto ao Templo de Salomão, se deu a questão exata daquela localização dele, certo? Então, outro aspecto importante é que esses soldados, esses cavaleiros templários, eles passaram a viver também como monges e com monges. Então havia uma mistura aí dentro desse templo, uma ordem realmente, e aí a questão da restrição da pobreza era realmente muito séria, era um voto realmente de condição para eles poderem permanecer na ordem. E lembrando o perfil de São Bernardo de Claraval, ele era realmente um frade muito, muito severo e muito disciplinador. Então a ordem ela tem características militares, características realmente tanto militares quanto de ordem monástica, herdadas aí tanto de Bernardo de Claraval quanto de São Bento, da regra monástica de São Bento, ok? Criando aí esse ambiente de reclusão e de estrita pobreza realmente, certo? E aí, então, vamos seguindo adiante aqui, o que acontece, né? Diante do êxito desse trabalho, a ordem se dirige a Roma. Aí ela vai para Roma solicitar ao Papa Honório II o reconhecimento oficial da ordem pela igreja. Até então, esse movimento era um movimento demandado para a proteção dos cristãos. Era um esforço feito para a proteção dos cristãos e para que os cristãos pudessem ter acesso à Terra Santa. A partir daí a coisa cresce, a coisa se estabelece. E aí então, esse pessoal vai a Roma por influência do Bernardo de Claraval e eles obtêm então o reconhecimento da igreja. E aí então eles recebem isenções, privilégios, como de ter acesso direto ao Papa. E aqui nós estamos falando, quando nós estamos falando de igreja, nós estamos falando de muito poder. Poder é igreja e império. São as duas maiores instâncias de poder nessa época. E eles sempre caminharam juntos, né? O Estado e a igreja, o império e a igreja, nessa época. Então, nós estamos falando realmente de ter acesso ao Papa, passou realmente a ser um privilégio. E, com isso, os Cavaleiros Templários se tornaram uma das mais importantes organizações que existiam naquela época. Então, nós estamos falando aí realmente que a Ordem dos Cavaleiros Templários passou até através desses privilégios, conquistados merecidamente, claro, pelo que eles conquistaram na proteção dos cristãos, eles se tornaram uma instituição
muito poderosa e vindo a se tornar uma instituição muito rica, como nós vamos ver aqui na frente também. Então, essa jornada aqui, então, eu vou reforçar o seguinte: o objetivo desse vídeo aqui não é uma abordagem, aquelas abordagens didáticas com roteirinho convencional, baseado em muitos detalhes, porque a história é muito cheia de detalhes, é muito densa. Então aqui nós vamos ter uma visão não superficial, mas uma visão geral, uma visão por cima dos principais aspectos da consolidação da Ordem dos Templários, para que eu apresente esse trabalho, né, na ordem aqui no Gran Priorato. E aí depois, à medida que eu for avançando nessa formação, eu vou aprofundando nos detalhes, realmente trazendo mais, porque é muita informação, é muito evento, é muito assim, essa história é uma história cheia, muito rica de detalhes. Inclusive, eu já vou adiantando aqui que a história do Brasil, ele é um resultado direto dessa história que acontece aqui. Muita gente não sabe, mas é muito importante a gente entender que a origem do descobrimento do Brasil, ela só é possível a partir do investimento dos Cavaleiros Templários em Portugal, como nós vamos ver aqui na frente, na conclusão desse trabalho, ok? Então, um ponto importante desse trabalho aqui é destacar que naquela época havia também duas ordens que já transitavam naqueles tempos ali junto com essa ordem templária. Havia então a ordem dos hospitalários, né, que eles tinham por prioridade os atendimentos aos doentes. Essa ordem existe até hoje, tá? Essas ordens existem até hoje em outras configurações, né? E eles também tinham treinamento então era a ordem de cavaleiros hospitalários que provia atendimento médico, mas também eles tinham que ser soldados para poder proteger e combater realmente os inimigos durante a jornada dos peregrinos. E aqui também a ordem dos teutônicos, que também, além do atendimento hospitalar e a proteção dos peregrinos, eles focavam principalmente nos peregrinos alemães que percorriam esse caminho aí até Jerusalém. Ok? Então a gente vai lá no começo, fazendo essa visão geral da Terra Santa dominada por muçulmanos. Então o Papa envia os cavaleiros templários para poder começar a fazer proteção dos cristãos que estavam sendo escravizados, assaltados. Ele consegue então o domínio de Jerusalém. Esses soldados passam então a ter um espaço físico lá no templo, passam a chamar soldados templários, vão a Roma e conseguem poder da igreja, estabilidade da igreja, mais poder e mais autonomia, e isso gera então, transforma os cavaleiros templários numa grande organização, grande, rica e poderosa organização. E aí, o que acontece? Então começa um movimento para a queda dos cavaleiros templários em determinado momento após esse êxito aí. Então, diante desse êxito, diante de todo esse poder, vai haver um cidadão que vai começar a construir a derrota, o fim dos cavaleiros templários. Então, eles chegam no ápice enquanto instituição, de muito poder, de muito êxito. E aí, esse jovem aqui, o rei Filipe o Belo, que dizem que não era de belo assim, não era tanta coisa, ao lado do Papa Clemente, na França, esses dois vão comer. O Filipe o Belo, o que acontece? Ele é um rei que bastante beligerante, ele procura ampliar o território galês para consolidar a França e compra guerra com todo mundo, e comprar guerra significa realmente comprar, ter que pagar. O que esse cara faz? Então, esse rei vai se endividar com quem? Com os cavaleiros templários, porque os cavaleiros templários, eles naquela época, eles criaram um serviço bancário. Eram o quê? O peregrino deixava os bens dele aqui, recebia uma nota promissória e sacava essa nota promissória lá para quê? Para que ele não precisasse andar com ouro, com dinheiro, com uma série de pertences. Então, na verdade, quem desenvolveu o sistema bancário conforme a gente conhece hoje são os templários. Os templários são os grandes fundadores do sistema bancário, através da nota de crédito. Você deposita seus bens aqui, você tem uma nota e você saca essa nota lá na frente. Então, os bancários acabam criando um sistema financeiro.
Então, esse rei Filipe o Belo, querendo realmente conquistar muito império, conquistar e ampliar muitas terras, ele faz muita dívida junto aos templários. E aí ele começa a ter a feliz ideia de não querer pagar os templários, e para isso arruma muita confusão com esse papa aí, tornando realmente uma série de notícias, de heresias, uma série de coisas que acontecia dentro da ordem, que era pecado na época, né? E eram muito graves as acusações. Então a ordem começou a sofrer realmente bastante punição, e teve então o seu final, o seu ápice, com o seu último grão-mestre Jacques de Molay. Ele então foi preso, foi torturado, passou muito tempo na prisão, e aqui a gente começa realmente a assinalar o fim, a queda dos Cavaleiros Templários a partir desses eventos específicos com o rei Filipe da França, Filipe o Belo. E aí, então, Jacques de Molay, ele sofre a condenação, vai ser queimado vivo, e esse é um dos registros históricos que o Jacques de Molay, então, acaba amaldiçoando tanto o Papa quanto o rei. E essas maldições, por coincidência, acabam ocorrendo depois para a infelicidade desses dois aí, certo? É o que eu disse para vocês aqui. Eu não vou entrar em muitos detalhes específicos, mas eu acho que depois desse vídeo eu vou fazendo algumas intervenções, eu vou abrindo alguns outros aspectos, eu vou pegando esses grandes marcos, e a partir desses grandes marcos, eu vou abrindo os detalhes posteriormente em outros vídeos, ok? E aí então, reforçando aqui, ó, essa cena que ficou muito famosa, que marca realmente o final da Ordem dos Cavaleiros Templários, é que Jacques de Molay, o último grão-mestre dos Cavaleiros Templários, foi queimado vivo na fogueira em Paris, em 18 de março de 1314. Sua execução ocorreu por ordem desse rei Filipe IV, da França, e do Papa Clemente V, motivada pelo desejo de confiscar a vasta riqueza e o poder político da Ordem. E aqui então nós estamos falando disso, né? Então, se esse rei Filipe já devia caixa dos caixa dos templários, também ele queria o quê? Poder, porque junto dos templários estava toda uma estrutura papal. A França, nessa época aqui, já queria também uma estrutura eclesiástica para eles, então já tinha uma intenção muito forte deles não estarem vinculados a Roma, de quererem muito poder. Então aqui nós estamos falando de poder monetário, poder eclesiástico e poder do império, conquistando o quê? Terras. E para isso, então, esse rei teve como estratégia se apoderar de tudo dos templários, certo? E aí então ocorre realmente vai acontecer realmente a queda total dos Cavaleiros Templários. E paralelamente a isso, eu trouxe o quê? Para a gente poder seguir adiante aqui, eu trouxe uma linha do tempo. Quando nós estamos falando de cruzadas, nessa época, as principais cruzadas, eu trouxe aqui uma referência também de linha do tempo para falar sobre as 8 principais cruzadas medievais. Então vamos falar quais são, porque a gente está falando aqui dessas cruzadas, e eu achei importante também determinar nesse trabalho, nesse projeto, a gente precisa também falar sobre as 8 principais cruzadas. Nós vamos ter a primeira cruzada em 1095, essa do Papa Urbano, que ajuda essa ajuda militar contra os infiéis muçulmanos. E depois a segunda cruzada em 1147, teve um ponto principal, a direção de Bernardo de Claraval, que produziu as regras dos Cavaleiros Templários nesse período, que eu já comentei aqui anteriormente com vocês. A terceira cruzada, então, ocorreu em 1189 e foi marcada pela tentativa de retomar Jerusalém do sultão Saladino. Sem sucesso, porém, um acordo permitiu o acesso dos cristãos aos lugares santos. Então, gente, nós vamos ver o seguinte, essa questão de cristão e muçulmano na Terra Santa, ela vai perdurar até hoje, e é esse conflito, é esse negócio, essa confusão, e passava para muçulmano, passava para cristão, passava para muçulmano, e por 3 vezes até definitivamente passar para os muçulmanos nessa época aqui. Mas depois passou a ter o quê? Alguns acordos, e outras cruzadas vão levar também uma série de outros eventos aí. A quarta cruzada, então, já foi lá em 1202 e teve como destino o Egito, convocada pelo Papa Inocêncio III.
Depois fomos para a Quinta Cruzada, em 1217, ficou marcada como Cruzada das Crianças. Gente, e aí cerca de 50 mil crianças foram exterminadas em Jerusalém devido a uma lenda relacionada ao Santo Sepulcro. A Sexta Cruzada iniciou-se em 1228 e foi importante devido a um acordo que viabilizou os 10 anos de posse de Jerusalém. A Sétima Cruzada iniciou-se em 1248 e tem como pano de fundo a retomada de Jerusalém pelos muçulmanos e a conquista do Egito pelo Luís IX. Então, assim, vai Jerusalém, volta Jerusalém. Vai para cristão, vai para cristão, volta para muçulmano. Essa confusão aí foi por muitos anos e perdura até hoje, né? Oitava e última cruzada, aqui nós estamos falando o quê? Da sequência de cruzadas. Então, o registro aqui para a gente poder trabalhar didaticamente em cima desse conhecimento aí, pelo menos em linhas gerais. Essa última cruzada iniciou-se em 1291 com as perdas de Acre e outras fortalezas, que seria a última fortaleza na Palestina e Beirute, extinguindo-se assim os estados latinos, a presença latina na Terra Santa. Ok? Bom, e aí então, começa lá atrás. Os cristãos vão para a Terra Santa, os muçulmanos começam a escravizar, roubar e matar cristão. O Papa pede que os cavaleiros vão lá e ajudem os peregrinos. Os cavaleiros dão certo, funda e conseguem um lugar lá no Templo de Salomão, e esse pessoal vai então ao Papa e consegue criar a Ordem dos Templários, tem muito poder, tem muito dinheiro, consegue êxito, vai, e aí então o rei da França, que cheio de empipinado de grana, querendo guerra, querendo conflito, querendo querer o território francês, quer se apoderar de todo o dinheiro e do poder dos templários, e aí então realmente ele consegue, através do final da condenação de Jacques de Molay, ele consegue então encerrar, por fim, a Ordem dos Templários, mas há uma fuga de alguns templários que não foram executados, que não foram queimados, não foram pegos porque as notícias corriam também, né? E esses caras eram soldados, eles não eram bobos. E as estruturas de postos e de torres e de comando dos templários era muito ramificada, porque eles dominaram realmente, geograficamente, economicamente, muitas regiões. Eles tinham um poder de trânsito e um poder de movimentar de recursos muito grande. Então, houve então alguns templários que conseguiram evadir, e esses templários então tomaram duas direções, Escócia e Portugal, rumo à Escócia e rumo a Portugal. E ali Portugal nessa época ainda estava em formação. Reino de Portugal, Reino da Espanha, França, estava tudo em configuração, muita luta pelas terras, pelas definições desses reinos ainda, né? Então aí você tem um êxodo de fugitivos dos cavaleiros templários indo para o rumo de Portugal, parte deles com os recursos, levando recursos para Portugal, para a região onde seria Portugal, e levando recursos para a região lá onde seria a Escócia, onde já era a Escócia, né? Então nós vamos ver um ponto decisivo nesse movimento de êxodo dos templários restante, que é o apoio da monarquia portuguesa aos cavaleiros templários para a fundação e expansão de Portugal. Então olha só, nós estamos falando que para viabilizar a fundação e expansão de Portugal, esse movimento de ida dos templários que sobreviveram da França para lá, dessa região, e de toda essa região aí, o êxodo deles para Portugal ajudou realmente a consolidar o reino de Portugal, ok? Então nós vamos ver duas figuras centrais. Primeiro, Dom Afonso Henriques, conhecido como Conquistador, foi o primeiro rei de Portugal e utilizou os templários na reconquista cristã, em troca de ajuda militar para expulsar o quê? Os mouros e conquistar a terra. E doou vários territórios aos cavaleiros, onde fundaram o icônico Castelo de Tomar. Então aí nós estamos falando que terras, riquezas. Então o reino também de Portugal e Espanha estavam sofrendo bastante com também o ataque dos mouros e a presença dos mouros na tomada de terra daquela região. Com a chegada dos cavaleiros templários, esses recursos bélicos, recursos de guerra e de recurso financeiro, ajudaram aí Portugal, primeiro Dom Afonso Henriques, a consolidar o reino de Portugal, depois Dom Dinis, e diante da perseguição e extinção da ordem pelo rei da França e pelo Papa, no século XIV, Dom Dinis protegeu os templários em Portugal. Esse movimento foi um movimento bastante estratégico
E ele negociou então com o Vaticano e rebatizou a organização como Ordem de Cristo. Então aqui é importante, nesse momento aqui, a Ordem dos Templários ela é encerrada. Então o Papa realmente encerra, extingue os Templários e todos os bens realmente passam, tudo que o rei francês conseguiu arrecadar com isso, ele arrecadou. Pena que não usufruiu por muito tempo, né? Então, essas duas figuras lá em Portugal, do Dom Afonso Henriques e Dom Diniz, eles são peças-chave para a consolidação dos cavaleiros templários naquela região. E aí houve aí um movimento de perdão, de reconciliação, de perdão da Ordem Templária extinta, mas até então, aí então foi criada essa Ordem de Cristo, surge uma nova organização que assume os ativos, as heranças aí de terras, de patrimônio desses cavaleiros templários que vieram para Portugal, certo? Então começa a historinha, aí Portugal começa a ficar bem na foto aqui. E aí o que acontece? Essa nova ordem que preservou todo esse patrimônio dos templários, preservou esses bens, cavaleiros e conhecimentos, né, da antiga ordem, financiando o quê? Grandes navegações portuguesas. Então, olha que interessante. Então, aí o campo de batalha muda. E aí o domínio de grandes navegadores como cavaleiros templários naquela região vão fazer com que Portugal realmente passe a ter uma outra estratégia de expansão através do quê? Das grandes navegações portuguesas para a conquista de outras terras. Então o negócio da expansão portuguesa, do Império Português, passa a ser o quê? Buscar novas terras. Olha o Brasil começando a nascer aí a partir desses recursos da Ordem Templária que financiou navegadores. E adivinha qual navegador que eles financiaram com esses recursos? E esse navegador veio para onde? Brasilzinho, né? Então, seguindo aqui, aquilo que a gente falou do sistema bancário lá atrás, veio reforçar aqui, ó. O sistema bancário implementado pelos templários daquela época, no sentido de auxiliar os peregrinos com o gerenciamento dos seus recursos financeiros, então, é algo que era relativamente novo para a época. Porém, eles aperfeiçoaram e foram exímios gestores bancários e desenvolveram realmente o sistema bancário como a gente conhece ele hoje. Certo? Pessoal, então é isso. Essa jornada aqui eu trouxe para vocês um resumo, uma visão geral, para que a gente pudesse olhar o início de tudo, como essa ordem se consolidou, como ela lida com o poder, como ela se expande. E quando nós estamos falando de Estado, de Império, nós estamos falando de igreja, são coisas que caminhavam sempre junto. Império, Estado, Igreja e capital, dinheiro, terras. Então tudo naquela época era isso, ela andava muito junto. Os Cavaleiros Templários então foram uma ordem e são uma ordem remanescente, né, hoje dentro de uma configuração remanescente, que é o que eu quero trabalhar com vocês aqui nos próximos conteúdos, ok? Então o que a gente queria era isso, mostrar, ter uma abordagem. Existem muitos vídeos, né, no YouTube, você vai achar muitos vídeos com história, você vai achar documentários de Tomar, diversos documentários, History Channel, vai achar muito conteúdo bacana. Se eu puder, depois eu vou compartilhando até alguns links aqui nesse vídeo. E aí, mas o que eu quero deixar claro com vocês aqui, que a minha intenção, dado esse trabalho que eu estou fazendo para o Gran Priorato, é de realmente só trazer ele aqui como uma fonte de conhecimento, de reforço desse conhecimento que eu acho muito interessante para compartilhar com vocês. Ok? Agradeço então você por ter compartilhado comigo aqui essa jornada e até o próximo encontro. Tchau!